Vamos lá, João capítulo 4 diz assim: os fariseus ouviram falar de Jesus, que estava batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Lhe era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. Havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dá-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, de quem está pedindo água para você, teria lhe pedido água e dele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus, porém, respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der lhe tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 homens, com quem agora vive não é o seu marido. E você acabou de dizer: é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato ela chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que é o Messias, chamado Cristo. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Gente, esse texto me impactou tanto na semana passada, tanto, e está ainda me impactando. Eu queria dividir com vocês uma coisa só. Logo eu quero dividir tudo, mas o que nasce antes do tempo tem grande chance de não viver, né? Ou de não ser ao máximo da sua performance, exige cuidados maiores. Então, eu estou gerando tudo isso aqui ainda para compartilhar com vocês no tempo certo. Mas eu queria dividir uma coisa com vocês, uma coisa. Essa mulher estar no poço sozinha tem um significado. Geralmente as mulheres, elas iam juntas, né? Elas faziam as suas atividades juntas, culturalmente, socialmente, naquele contexto, dentro desse povo, desse contexto cultural, as mulheres faziam as coisas juntas. E essa mulher, ela vai sozinha para o poço. Ela vai tirar água sozinha no poço. E ali ela tem um encontro que muda a vida e muda a história dela. E eu fiquei tentando me colocar no lugar dessa mulher, que durante muitos anos, lendo essa história, eu não me vi em nada parecida com ela. Uma mulher com 5 maridos, com uma vida, né, e num contexto que eram totalmente fora do meu contexto de vida.
Eu nunca me vi muito parecida com ela, mas essa semana que passou, eu vi o quanto nós temos em comum com essa mulher em muitos momentos da nossa vida. E o fato dela estar sozinha ali no poço significa que ela não tinha esse núcleo, esse convívio, ou isso era tão duro para ela, tão duro que ela preferia andar sozinha. E isso é um dos pontos, dos vários pontos que eu queria dividir com vocês hoje. Se essa mulher fosse uma mulher comum, talvez esse encontro não tivesse acontecido e talvez ela não seria aquela que chegou na cidade contando para todo mundo que tinha de fato encontrado com Jesus, porque ela estaria junto de outras, buscando água no poço na hora que outras estavam, ela estaria vivendo uma vida comum, ela estaria vivendo, né, a rotina dela, a vida dela, do mesmo jeito que todas as outras mulheres casadas, com filhos e tudo mais, estavam vivendo. E quantas vezes talvez você pensou isso, né, de querer viver uma vida comum, de querer, né, ter uma vida normal, como todo mundo tem. Eu já pensei isso várias vezes. E o fato é que a solidão ou os momentos desconfortáveis da nossa vida, da nossa existência, nesses lugares moram grandes milagres. Nesses lugares moram a grande oportunidade de nós encontrarmos com Jesus mais uma vez e vermos Ele mudar a nossa história mais uma vez. Não importa se você já conhece Jesus há muito tempo, não importa se você já caminha com Ele há muito tempo. O fato é que muitas das vezes a gente toma decisões que não são as melhores decisões, a gente tem escolhas que não são talvez as melhores escolhas, nós nos comportamos internamente ou externamente de maneiras não apropriadas. E essa mulher, a vida dela era marcada por isso, por escolhas ruins, por comportamentos inapropriados, por rótulos, né, por formas como a sociedade, as pessoas a enxergavam. E nós fazemos isso. Em uma semana a gente tem escolhas ruins, comportamentos ruins. A gente se distancia talvez desse propósito de Deus único, exclusivo para cada um de nós. E nós precisamos muitas das vezes voltar para esse caminho de solitude, de solidão, nesse caminho em que é desconfortável, em que a rejeição bate na nossa porta, em que você precisa de um tempo com você. E muitas das vezes esse tempo, ele vem acompanhado de culpa, de acusação, de vergonha, que talvez era o que ela tinha que lidar a vida inteira. Mas é exatamente nesse caminho, e é exatamente no caminho para o poço, que a gente tem a oportunidade de repensar a nossa vida, a nossa história, e principalmente encontrar com aquele que tem a capacidade de, com a sua palavra e com o seu poder, transformar a nossa história e ajustar a nossa trajetória mais uma vez. E eu queria que você pensasse quais têm sido esses lugares de desconforto, porque eu imagino essa mulher, todas as vezes que ela tinha que buscar água, ela amargando a solidão, ela amargando de pensamentos de culpa, de acusação, de poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que sabe, que droga, por que a minha vida é assim, por que eu, sabe, o olhar das pessoas, a acusação das pessoas, eu imagino ela, todas as vezes que ela tinha que fazer, né, essa trajetória para o poço, ela pensando e tendo que lidar com tudo isso, e ao mesmo tempo, talvez com a solidão trazendo um pouco de conforto e de paz, eu imagino isso. E sendo algo extremamente desconfortável, porque a busca dela era a família. A busca dela era ter alguém que a protegesse, a busca dela era ter um marido, a busca dela era ter algo que a protegesse, a confortasse. E
ir para o poço e voltar do poço, ir do poço e voltar do poço, talvez significava essa dualidade que muitas de nós vivemos, né? Eu preciso de um tempo para ficar sozinha, ao mesmo tempo essa solidão me incomoda tanto, esse lugar é tão desconfortável, porque o que eu queria era o contrário, o que eu queria era estar prosperando, o que eu queria era já ter filhos, ou o que eu queria era ter outra coisa na minha vida, na minha carreira. O que eu queria era não estar doente ou não ver alguém que eu amo doente. O que eu queria era ver a minha ideia florescendo. O que eu queria era ter coragem para tomar determinadas decisões. O que eu queria não era estar aqui, não era estar nesse lugar. E é exatamente nesse lugar de desconforto que parece que ela foi e voltou tantas vezes e que não teve resultado nenhum. É exatamente nesse lugar de desconforto aonde moram os nossos maiores milagres. É exatamente nesse lugar de desconforto onde mora talvez a grande virada de chave da sua vida. É exatamente nesse lugar que você reluta em passar e que talvez você vai e volta, vai e volta, vai e volta, dia após dia, semana após semana, e que talvez isso até te entristece, tipo, nossa, não acredito que eu estou passando por isso de novo, eu não acredito que eu estou vivendo isso de novo. Talvez você tenha pensado isso a respeito do seu negócio, a respeito da sua carreira, a respeito de quem você é. Talvez você tenha pensado nisso a respeito das suas finanças, da sua família. Talvez você tenha pensado nisso a respeito de áreas específicas da sua vida, da sua área ministerial, que não tem se desenvolvido e acontecido como você gostaria. Não importa. É nessa hora que você fala assim, nossa, eu não acredito que eu estou sentindo isso de novo. Eu estou passando por isso de novo. E esse lugar, que é um lugar talvez de dor, de desconforto para você, é um lugar de tristeza, de acusação, de culpa, eu quero dizer para você que é exatamente aí aonde mora a virada da sua vida. É exatamente aí aonde mora o momento em que vai ser um marco, em que vai existir um antes e um depois. É exatamente aí nesse poço, é exatamente aí nesse lugar que Jesus vai te encontrar e vai fazer algo incrível. Ele vai me encontrar e vai fazer algo incrível. E às vezes a gente olha para essa mulher, né, e a gente tem a arrogância e a pretensão. E acho que a arrogância, essa é a palavra que cabe muito bem, de olhar para ela e falar assim, esse é o momento em que a gente conhece Jesus, é o momento em que, né, depois de conhecer Jesus, eu já conheço Jesus, então essa mulher não se aplica a mim. E durante a semana que passou, essa mulher me ensinou tanto. Porque existem semanas em que a gente vai pro poço. Existem dias em que a gente vai pro poço, mesmo conhecendo Jesus. A gente se perde com escolhas erradas, decisões erradas, perspectivas erradas, expectativas dos outros sobre nós, rótulos impostos, e a gente volta para o poço. E a gente volta a fazer esse movimento em outras áreas da nossa vida, em outras perspectivas que precisam ser tratadas e que precisam ser chocadas e encontradas com Jesus. E eu quero te dizer que muitas das vezes a percepção errada, né, sobre a fé, inclusive, faz a gente se afastar do poço, desse lugar de transformação. É como se a gente falasse assim, não, mas eu já conheço Jesus, não era para eu estar vivendo isso, não era para eu estar sentindo isso. E ao invés de você seguir no caminho do poço, você se afasta dele. E ao invés de você seguir por esse caminho de deixa eu ir lá fazer o que precisa ser feito, você foge dele e se afasta dele por uma arrogância. E essa mulher essa semana me ensinou isso. Todas as vezes que eu tiver que fazer o caminho do poço,
em determinadas áreas diferentes da minha vida. Eu farei esse caminho e eu preciso me deixar ser encontrada e ser achada por Jesus. Eu preciso permitir que esse encontro aconteça na minha vida, nas minhas emoções, nas minhas finanças, naquilo que para mim é um desafio, naquilo que para mim parece que é um desafio que é maior do que eu, mais forte do que eu. Eu preciso me permitir ser encontrada por Jesus nesse lugar em que ninguém interfere na minha conversa com Ele, em que as minhas piores dores e vulnerabilidades estão expostas, em que eu tento encontrar explicações naturais e eu não encontro. Então, eu quero te encorajar a começar essa semana com esse olhar sobre você, sobre os seus desafios, sobre os seus problemas, sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades. Eu quero encorajar você a começar essa semana, se for necessário, fazendo esse caminho do poço, né? Em silêncio, você com os seus desafios. E mesmo no meio de algo que te desafie, ou te deixe desconfortável, que você leve tudo isso para Jesus. E que você enxergue, você mude a sua perspectiva sobre aquilo que talvez te rotula ou aquilo que talvez é um grande desafio, um grande problema para você. Que você enxergue isso não como algo indesejado, mas que você enxergue isso como uma grande oportunidade de se encontrar com Ele e de ter um antes e um depois na sua vida. Que você veja as suas maiores dores, os seus maiores desafios, os seus maiores problemas como grandes oportunidades de milagres nascerem. Talvez você veio na semana passada enxergando com indiferença ou enxergando com muita dor, com muita tristeza, situações que você precisa vencer ou situações que você de novo está passando por elas. Eu quero que você olhe a partir de hoje para cada uma delas com uma grande perspectiva de que esse é o lugar do seu milagre, de que esse é o lugar de que coisas lindas, poderosas irão acontecer na sua vida. Amém? Queria orar com você, vamos orar juntas, abençoar a nossa semana, abençoar o nosso dia, abençoar a nossa família e declarar sobre essa semana o melhor de Deus na nossa vida e sobre tudo aquilo que carrega o nosso nome. Então feche os seus olhos aí. Deus, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor, e queremos chegar diante de Ti, Jesus, que tem a água viva. E queremos pedir, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós mais uma vez. Queremos acessar, ó Deus, essa fonte de águas vivas em Ti e que ela flua em nós e através de nós. Deus, que o nosso olhar seja transformado sobre os desafios, os problemas, sobre as situações, ó Deus, que de alguma maneira estavam acontecendo por nossas escolhas ou não, tentando nos afetar, tentando afetar a nossa identidade, tentando, ó Deus, trazer dor e angústia para o nosso coração. Que todas essas situações sejam transformadas, ó Deus, em pontos de esperança e de milagre em nossas vidas e através de nós. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa semana, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, colocamos diante do Senhor, Deus, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa, a nossa carreira, tudo aquilo, Senhor, que leva o nosso nome. Declaramos, ó Deus, que a nossa vida te pertence, Jesus, e que sobre nós está o teu sangue, e que nada é mais forte, mais poderoso do que o teu precioso nome, Jesus, e sobre ele nós nos apegamos, e sobre ele, ó Deus, está a nossa vida, o nosso coração. Nós declaramos vida, milagres, declaramos, Senhor, uma transformação da nossa mente, não uma mudança, mas uma transformação profunda de hábitos, comportamentos, da forma, Deus, como nós enxergamos a vida, as escolhas. Nós declaramos, Senhor, sobre nós
em nome de Jesus, esse impacto, que é o impacto de nós encontrarmos contigo nos lugares, ó Deus, onde a nossa dor, onde os nossos desafios são grandes, mas o teu amor é muito, muito, muito maior. Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada pelo dom da vida, obrigada, Senhor, por essa semana, obrigada por tudo aquilo que nós viveremos contigo, porque nós temos a certeza que em cada segundo da nossa história o Senhor está presente e nós te louvamos e te honramos pelo precioso nome de Cristo Jesus. Amém.